Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio de Tech Talks, nosso conteúdo dedicado a soluções para áreas de negócio, para verticais de negócio. Hoje a gente tem uma presença muito importante para a gente, que é o time da Micropower. Estou com a Juliana aqui, com o João Horácio, eles são executivos de negócio da Micropower. Uma empresa de mais de 30 anos dedicada a soluções de desenvolvimento e capacitação de pessoas. Bem-vindos, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente estava comentando mais recentemente que a Micropower tem 30 anos de mercado e só a Micropower está há quanto tempo, Ju? 16. 16 anos. Indo para 16 anos. 30 anos e contando, né? 30 anos e contando. Vida longa para a Micropower. Isso aí. E aí passaram por vários momentos diferentes. Assim, né? O mercado se modificou muito nesse tempo, né? Sim. É uma empresa que começou com soluções totalmente diferentes do que a gente atua hoje, mais focado em tecnologia, né? Tradutora aí de telas, enfim, Virtual Vision, que é um programa aí para deficientes visuais. Legal. E temos aí, continuamos com essa solução no mercado, mas hoje temos uma gama bem maior focada em educação corporativa, né? Soluções para educação corporativa. É verdade, quando a gente pensa em capacitação, a gente tem que garantir que seja um conteúdo eloquente e adaptativo para todos os perfis, né, de pessoas. Se tem algum tipo de dificuldade, enfim, né, essa linguagem tem que ser assertiva para todos, né? Olhando a inclusão, né? Lembrando disso, a inclusão dos profissionais que estão no mercado, que realmente são produtivos, e nós precisamos também internalizá-los, né, no dia a dia das empresas, buscando os objetivos, enfim. Legal. Dando satisfação não só para a empresa, para o profissional se sentindo útil. Verdade. Isso é porque às vezes também tem essa dificuldade, né? Que você contratar alguém já capacitado, às vezes é um pouco mais desafiador do que de encontrar essas pessoas, né? Então, a alternativa de você contratar por alguns soft skills, vamos dizer assim, e capacitar essas pessoas depois internamente se torna uma jornada um pouco mais fluida, né? Sim, verdade. Mas bom, esse é um primeiro. Tenho minha colinha aqui com algumas perguntas que eu estou super curioso para conhecer e entender de vocês. Primeiro, um pouco dessa importância. A gente já deu alguns spoilers aqui, mas eu queria entender um pouco mais. Qual que hoje é a importância dessa estratégia de capacitação e desenvolvimento de colaboradores? Assim, é algo que o RH está envolvido? Quais são as áreas que estão envolvidas nesse processo? Queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre essa importância do tema de desenvolvimento e capacitação nas organizações. Bom, essa é uma história bem antiga, né? Embora com a pandemia a gente tenha colocado esse assunto mais em voga, né? Pela necessidade dessa onda que a pandemia trouxe de avançar o processo de transformação digital, que seria um processo naturalmente mais lento, né? Mas veio a forceps aí nas corporações, né? Mas aí a gente fala de era industrial, que tudo era verticalizado, o pessoal tinha um ritmo para trabalhar, para produzir a quantidade de entrega que as empresas precisavam, as indústrias, enfim. E depois o tempo foi passando e o pessoal começou a observar que a coisa não era muito bem assim, que as pessoas também tinham soluções para melhorar ainda mais esses processos, né? Então, a capacitação de pessoas, essa importância que os negócios começaram a dar para os seus recursos humanos, né? Ela veio de um tempo, aí já tem bastante tempo que isso tem um olhar estratégico dentro das empresas, porque o pessoal sabe que desenvolver pessoas impacta em negócio. Então, esse é um ponto. Já parou de ter aquela verticalização que vinha das indústrias, enfim, e começou-se a ter um cuidado de ouvir mais as pessoas para a melhoria do próprio negócio, né? Então, a padronização, dar voz para os colaboradores, enfim, são ações que são importantes de se terem em voga nas empresas, né? E no pós-pandemia, isso, como a gente veio falando aqui um pouquinho, né? Isso teve uma onda muito grande de acelerou esse processo, acelerar, né, o processo. E com tudo que veio acontecendo, a gente pode falar, agora pós-pandemia, mas já faz tanto tempo esse pós-pandemia, né? Só que a gente sofre
os reflexos até hoje, né? Sofrer não no sentido de ser negativo, mas de passar por isso até hoje, né? Esse impacto. Então, o que aconteceu com toda essa onda? Novas competências surgiram, né? Os profissionais têm uma exigência diferente das entregas dessas pessoas. Antes, por exemplo, da pandemia e depois da pandemia, as empresas falavam, por exemplo, olha, você quer vir trabalhar comigo? A nossa empresa é assim. Entendi. Aí a pessoa olhava e falava, vou pensar. Hoje a empresa precisa conhecer as pessoas que ela quer contratar para ter um chamariz para elas, né? Então, muita coisa mudou. E a gente, como empresa de tecnologia, também teve que adaptar a nossa tecnologia para atender tudo isso. Então, os desafios que a gente enfrenta são essas adaptações realmente, né? Para atender toda essa onda de mudanças que ocorreu, né? Que aconteceu e que acontece ainda no momento. Né? Porque a pandemia trouxe isso realmente, né? A gente vê que ela trouxe um marco, que como as coisas eram antes da pandemia e como elas são agora pós-pandemia, assim. Por isso que eu acho que foi bem o que você falou, embora já faça algum tempo, os reflexos estão aí, os impactos estão aí, e algumas coisas que eram antigamente não vão ser mais, agora nesse modelo que é mais híbrido, que é mais dinâmico, a forma de você capacitar o seu time é diferente, como você também avaliar o quanto que esses treinamentos, esses desenvolvimentos impactam no negócio também, né? Você captar esses dois KPIs e trazer isso conectado é um desafio, e como empresa de tecnologia existem soluções para isso, né? Existe. Isso foi um divisor de águas, né? A pandemia, na verdade, só acelerou a necessidade das empresas, que a Juliana comentou, de conhecer o profissional. Para ele ser produtivo, trazer resultado para ele e para a empresa. Ou seja, esse tipo de mensuração, você vai necessariamente necessitar de um apoio tecnológico para você conseguir fazer esse mapeamento, né? Para direcionar os esforços do colaborador para os objetivos da empresa, e esse colaborador se sentindo parte da empresa. Porque um dos momentos da pandemia, o que aconteceu? O profissional ficou trabalhando em casa, nós aqui ficamos 100% do tempo em casa, e às vezes até trabalhando mais em termos de duração de jornada. Mas aí você acaba perdendo um pouco da identidade, porque você não tem mais aquele contato. Esse contato que nós estamos tendo aqui de trocar experiência, isso tem que voltar, não de maneira 100% mais híbrida, mas é necessário que eu vejo esse movimento das pessoas com necessidade de ter essa interação humana. Né? E aí alguns critérios a gente adota, por exemplo, um desafio. Quando eu tenho um profissional novo que vem trabalhar numa área de projeto, por exemplo, a gente pede, olha, fica presencial, você tem muita informação a absorver com os outros colaboradores da empresa. Como é que eu faço isso de forma remota? Né? Então, existe esse tipo de ações que é estratégico, é um desafio para a TI&D, para a RH. Bom ponto. Assim, quais são esses principais desafios? Acho que tem isso, você garantir a cultura da companhia, né? A parte de treinamento e capacitação é uma forma de você garantir, perpetuar o DNA da companhia. Tem essa questão da linguagem ser adaptada para os diferentes tipos de profissionais, para as diferentes áreas de negócio, acessível para caso a pessoa tenha alguma deficiência. Queria que vocês comentassem isso, assim, quais são os principais desafios na hora de você montar um conteúdo para a capacitação do seu time. Essa pergunta é bem abrangente. Sim, são vários fatores, os desafios. Né? Um que ficou bem latente, que eu acho que a grande maioria das empresas sentiram, né? Foi basicamente a retenção do talento. Certo? Como é que eu retenho esse profissional que ficou numa jornada dentro de casa, e aí a gente começa a perceber algumas situações, né? A jornada que ele passava trabalhando, no trabalho, passou a ter uma concorrência. Qual concorrência? A jornada familiar. Entendi. Ou seja, o trabalho e a jornada familiar acabou gerando o quê? Uma concorrência que poderia afetar o quê? Inclusive a produtividade do profissional. Né? E como conviver com esse conflito? Então, uma das desafios do RH é como trazer esse profissional, como conhecer as funções dele e como adaptar isso na nova jornada dele para ser produtivo de novo no trabalho, sem perder, em parte, uma parcela que ele já teve junto à família. Né? Como compatibilizar isso nesse novo mundo? Que é uma jornada que nem foi um divisor de águas. Né?
Agora é uma nova tipo de jornada. E tem profissionais, alguns tipos de profissionais, que trabalham 100% remotamente, porque a empresa proporciona e ele consegue trabalhar. Também se a função dele permite que você permite isso. Sim. Óbvio, desde que a empresa tenha uns processos que consigam monitorar, né? E ter efetividade nessas entregas. Né? Então, sim, a retenção do talento é um fator fundamental, né? Um dos fatores. E o treinamento e capacitação ajuda nessa retenção? Necessariamente. Tem estudos, inclusive, que mostram que as pessoas, principalmente falando da área de TI, né? Desenvolvedores, enfim, que o turnover é alto por natureza, né? O que faz essas pessoas permanecerem na corporação é a oportunidade que elas têm de se desenvolver. Então, não vou trabalhar no vizinho, eu vou continuar aqui na Abra Software, por quê? Porque ela me dá a oportunidade de me desenvolver. Então, esse é um ponto de interesse que a pessoa tem como um fator que motive ela a permanecer na corporação. É transformado num desafio para um diferencial. Então, sim, né? sim. Então, se eu tenho um desafio de garantir o DNA da minha companhia, de capacitar o meu colaborador, isso também te transforma numa alternativa para a retenção de talentos. Aqui eu tenho um plano para desenvolvimento pessoal. Exato. Esse foi um estudo que foi feito pela Great Place to Work em 2020, mas a gente vê que isso só aumentou, porque acabou que a capacitação, hoje, muito fortemente, ela traz a relação do ganha-ganha do colaborador com a empresa. Então eu vou oferecer, vou entregar o que você espera de mim. O que eu vou ter em troca? Eu espero me desenvolver. Eu espero crescer na minha carreira, né? Então, como que você vai proporcionar isso para mim? Então, aí que entra, né, toda o desenho e o trabalho que a gente executa lá na Micropau. O reconhecimento do profissional não é necessariamente somente o salário. Também é o salário. Mas existe uma série de benefícios, seja a possibilidade de você trabalhar híbrido ou não, seja as questões que o RH já coloca como benefício de saúde, de vale transporte, etc e tal, de vale alimentação, mas também tem esse investimento na pessoa física, né? O que você vai garantir, que é muito pessoal, assim, eu vou sair dessa jornada com um aprendizado, vou sair um profissional melhor, e você tem um talento e tem um profissional ainda mais qualificado dentro da sua companhia. O trabalho do RH só aumentou. Só aumentou, né? Porque além de tudo que ele já tinha, né, como peso de conhecer a competência dos colaboradores, como desenvolver essas competências, tudo isso que já existia antes, agora veio o fator emocional, que era uma atribuição, ainda é, né, médica, vamos dizer, só que também tem responsabilidade na empresa, porque hoje a pessoa trabalha de forma híbrida, e ela não tem mais muito aquela separação da família com o trabalho. Das 8 às 18 eu sou a Juliana da Micropower. Aí passando disso eu vou me socializar com o meu cachorro, com o meu marido, enfim. Não, tem todas essas questões que a empresa precisa levar em consideração, porque a pessoa continua precisando entregar resultado. Como conciliar tudo isso? Um outro ponto interessante que é o seguinte: quando a pessoa estava 100% na empresa, era muito mais fácil para a RH conhecer o Paulo. O que o Paulo gosta? Numa conversa de cafezinho, eu sabia que o Paulo viajou com a família no final de semana, que o Paulo gosta, enfim, de jogar futebol, por exemplo, né? Agora, como que a pessoa vai conhecer esses detalhes para conhecer quem são os colaboradores que eles têm para se preocupar em evoluir eles, desenvolver essas pessoas? Então, o trabalho que é minucioso se tornou ainda mais por conta desses fatores. Tem esse espaço, né? Tem essa distância. Esse é um ponto que eu queria entender de vocês, assim, um pouco sobre as etapas para você fazer um plano de capacitação. Você comentou um pouco, talvez seja conhecer para quem você vai dar esse treinamento, quem são as pessoas que vão receber esse treinamento e o que você espera delas. Assim. Então, que vocês comentassem um pouquinho para a gente que tá ouvindo vocês, como funciona esse desenho de um projeto de treinamento? Bom, o primeiro passo é esse, certo? Você conhecer. A gente tem uma grande diferença entre público-alvo e persona. É uma palavra que se usa muito, né? Muitas pessoas não entendem muito bem porque tem esse nome, mas a grande diferença é simples.
O público-alvo, você sabe idade, profissão, enfim. A persona que você define e precisa conhecer dentro do RH, por área inclusive, tá? Define exatamente esses pontos. O que essas pessoas gostam, tá? Tem como hobby. Enfim, outros dados. Se são casados, se tem família, quais são os tipos de conteúdo que elas mais gostam de consumir na internet, onde elas buscam informações quando vai fazer uma pesquisa. Várias questões. Porque tudo isso, depois de feita essa pesquisa, né, via dados, você mapeia quem são essas pessoas para você atender. Então, de acordo com o gosto, tempo que as pessoas têm disponível para estudar, enfim, conteúdo que elas mais buscam, que você vai criar um programa de acordo com cada necessidade específico para essas pessoas. Verdade, né? Até tempo, assim, porque, pô, qual que é o tempo que ele tem? Não adianta colocar um treinamento para o cara de 25 horas, porque... Até o tempo é importante. O tempo é essencial, porque, por exemplo, um vídeo que você vai produzir num conteúdo, se você passar de 3 minutos, 4, você vai perder o foco. Então, num treinamento, né, numa capacitação, essa palavra até é pesada, treinamento, né? Mas quando você vai capacitar uma pessoa, você precisa levar isso em consideração, porque engajar e para ela reter aquela informação para transformar em conhecimento efetivamente, o tempo é essencial. Não só o tempo que ela tem para se dedicar a assistir ou consumir aquela informação, mas também o tempo que vai ter aquele conteúdo em si, tá? De duração, enfim. E quais são os tipos assim, de treinamento? Existem vários veículos, né? Posso, sei lá, imagino eu, tem um vídeo, tem um podcast, tem um texto. Acho que isso é um pouco dos veículos que a gente tem. Mas existem tipos de treinamentos também diferentes, imagino. Para você ter uma ideia, Paulo, tem tipos de vídeos diferentes. Falando de vídeo, gravação com uma pessoa mesmo, tá? Para você fazer um conteúdo para o Instagram, para você fazer um conteúdo para veicular num blog, um vlog, é totalmente diferente. Porque, inclusive, o público que acessa esses meios são diferentes. Então, existem N tipos e dentro desses N tipos existem subtipos, vamos dizer assim. Só para vídeo existem muitos tipos diferentes, né? Quando a gente falava antes podcast, a gente falava, vou dar o play ali no MP3. Agora a gente tem vídeos no podcast com vídeos. E por quê? Qual que é a diferença desses tipos de mídia? É o meio, né, de onde eles são inseridos. Então, tudo isso, nós temos um profissional especialista em fazer esse tipo de análise, tá? Dentro de uma estrutura, de um estúdio de conteúdos, né? Esse profissional é o designer instrucional, tá? Ele que vai fazer todo esse estudo junto com o especialista do assunto na empresa para definir o melhor caminho a seguir, tá? Então, na empresa, lá na Micropower, a gente tem N consultores que fazem esse tipo de trabalho, a gente faz isso também dentro da área comercial. Para analisar toda essa cascata, assim, né? Qual que é o público, qual que é o tipo de mídia, sabendo qual que é o tipo de mídia, qual a forma de construção dessa mídia, para que você possa chegar na sua persona, no seu público-alvo e garantir uma maior absorção de tudo isso. São N fatores, né? Não, isso olhando naquele treinamento específico. Né? É óbvio que o RH, quando for fazer o planejamento, ele tem que planejar também a longo prazo. Entendi. Então a gente começa a ter o seguinte, o RH também olhando de quais serão as pílulas, os métodos, os treinamentos ao longo do tempo para manter o que? Revitalizado esses treinamentos e sempre orientado às estratégias ao negócio da empresa. E tem que ter a medição. Porque eu tenho que fazer aquele trabalho e, na verdade, depois que faz esse trabalho de capacitação, etc., do colaborador, funcionário, enfim, né, ter as medições. Esse treinamento, o que ele deu de resultado? Como é que eu mensuro isso? Por exemplo, no aumento das vendas. Né? Um exemplo simples. Né? Então, toda essa parte de preparação, além, né, Ju, de ter essa visão persona, para engajar o colaborador naquilo que ele tem mais entendimento, tem que ter um planejamento, sim, da área de T&D do RH, para fazer o quê? Esse planejamento ao longo do tempo, ao longo do ciclo de vida, da jornada do colaborador e da empresa no processo. E para fazer possíveis ajustes, porque
Não adianta a gente fazer todo esse estudo, bolar um mega game super legal, um baita investimento da empresa e não saber se realmente trouxe o resultado esperado. Eu tinha aqui muitos chamados abertos no meu time de atendentes para tal assunto. Diminuiu? Então, para isso a gente precisa colocar não só a tecnologia do desenvolvimento de cursos, mas também um sistema que faça essa gestão de dados, tanto de metas, de entregas, enfim, vinculada à capacitação se ela for eficiente. Você comentou sobre sistema e eu vou abordar esse ponto um pouco mais para frente, mas assim, pelo que vocês estão falando também, esses conteúdos que são gravados, até pela dinâmica do negócio, até pelos objetivos que querem ser atingidos, um treinamento ele não é perpétuo, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser adaptado constantemente. Sim. Exatamente. E pra você ter uma ideia, a gente tivemos nessa semana, né, uma reunião com um diretor de uma grande empresa de varejo, e além de ele colocar e ter esse entendimento da persona, do planejamento dos cursos, né, eles usam uma palavra muito interessante: eu quero passar emoção. Entendi. Daquilo que eu passo para o mercado, quer dizer, aquilo que o mercado compra de serviço, né, o funcionário dele tem que passar a emoção daquele serviço que ele está prestando. Olha que interessante, né? Já a alta administração da empresa, passando uma mensagem não só do treinamento, mas também da emoção, ou de um tratamento de um soft skill, né, da saúde mental daquele colaborador, como é que ele consegue transcender o trabalho dele e passe um bom serviço. Né, porque isso é importante, né? Porque nem sempre a gente vende só produto, né? Às vezes você vende a marca, você tem ideia que está lá no board e chegue no consumidor final, passa por tantas escalas que você precisa de fato ter um planejamento de treinamento bem estruturado, bem robusto. Faz todo sentido isso. E tem um acompanhamento sistêmico, né? Você fala muito de sistêmico, mas assim, você tem que ter um acompanhamento para justamente fazer o quê? Correção de rota. Né? Ver a melhor pílula, o melhor conceito que é colocado naquela capacitação. Boa, e isso que eu queria perguntar para vocês em relação à tecnologia disso, porque aqui, pelo que a gente conversou, tem que entender qual que é a minha persona, tem que entender qual que é o meu público-alvo, preciso entender quais são os objetivos da empresa, qual que é a melhor forma de capacitar, qual que é o tipo de treinamento, como eu avalio se o meu treinamento está trazendo os resultados que eu espero, como mensurar isso. São várias... São N fatores que eu preciso avaliar, são N variáveis que eu preciso avaliar, e como colocar isso de uma forma em que eu consiga entender que existe um plano conectado a tudo isso, que a decisão de eu atualizar um treinamento que eu tenho, que eu já produzi, tem a ver com o aumento do resultado, tem a ver com a performance, tem a ver com a mudança do perfil de colaborador que eu tenho. Como gerenciar tudo isso? Bom, primeiro, como você colocou, todas essas questões, entende-se que para cada corporação tem uma medição diferente, existem dados que precisam ser controlados, enfim, acompanhados, diferentes negócio a negócio. Então, para isso, a tecnologia também precisa ser flexível e alinhar a questão do negócio de cada empresa, né? Então não pode ser um sistema engessado, tá aqui, agora a sua meta você não vai mais acompanhar desse jeito, vai ser desse jeito, porque o sistema só... Não, ele tem que acompanhar tudo isso, né? Então, primeiro o RH tem todo esse papel, né, que é super mega importante, e como a gente está conversando aqui, só cresceu, né, só aumentou, e ele não pode trabalhar com dados. Se o RH parar para ver os dados disso, ele vai parar de pensar o que precisa ser feito com esses dados, que é o ponto mais importante para ele. Então, por isso que tem que ter um sistema para fazer tudo isso por ele. Pra ele olhar e ver, o que eu fiz aqui foi efetivo, me trouxe o resultado ou não, se não, qual foi o ponto que eu tive de gap para eu sanar via outras ações. Então, a plataforma, né, que tem que gerar, né, e gerir também esses dados, ela precisa olhar não só entregar um bom conteúdo, rodar bem um vídeo, tá ali rodando um game, enfim, mas ela também precisa trazer dados de resultado, como metas, os objetivos foram alcançados, a avaliação de competências desse colaborador,
que antigamente era feito com um método totalmente, né, o método tradicional, que ainda é muito usado, tá? Mas hoje a gente trabalha mais com reuniões one-on-one, fomentando o alinhamento do líder com o liderado, numa parceria mais próxima, tá? Para ter uma evolução constante. Então, a tecnologia precisa prover tudo isso para a empresa, de forma integrada, né? Não só olhando aprendizado ou só desempenho, né, que a gente chama, mas olhando tudo isso de forma integrada, que é o que a gente tem, no caso, com a plataforma Performa, lá no Micropower. A tecnologia provê tanto a disponibilidade disso tudo, como também trazer inteligência para as tomadas de decisão. Exatamente. Que impactam todas essas nuances que a gente comentou. Dá o termômetro, o dashboard, enfim. Não, e o mais importante, né, é a gente conseguir também ter a história daquele profissional na empresa. Né? Perfeito. Né? Ou seja, se eu tenho uma ferramenta, se eu tenho uma plataforma, uma tecnologia de suporte, que eu ouso até falar que está se tornando um sistema de missão crítica, tipo eventos de faturamento, sistema de RP, um sistema para você administrar ou então trabalhar com os colaboradores que tem essa inteligência, está se tornando um sistema de missão crítica. Ou seja, as empresas que começarem a enxergar, né, como já tenho ouvido isso, acabei de te dizer um caso, um diretor comentando que é passar emoção, né, enfim. Não é só emoção, mas como é que eu capto isso e consigo, com informações estruturadas, definir um plano de ação para aquele colaborador, para ele melhorar um desempenho, tanto em hard skill como em soft skill. Né? Tem aquela velha máxima, né? Nós contratamos pelo hard skill, né? E há um desligamento eventualmente por soft skill. Verdade. Ou seja, como melhorar isso no comportamento. Que une a nossa conversa quando a gente falou de pandemia. Como é que esses profissionais estão chegando ao retorno à empresa? Entendi. Como é que está o comportamento dele? Como é que ele está aceitando essas informações, né? O trabalho em si? Entendi. Como é que ele acha que está sendo medido? Entendi. Temos que deixar isso, ainda mais para a nova geração que está vindo aí, né? Precisa de muito feedback. Né? E se eu tiver um repositório, se eu tiver uma ferramenta que proporcione de uma maneira assim, bem direta, que nem a gente aqui, conversando, entendendo o que o profissional está passando e a gente também apresentando ao profissional o que ele também precisa fazer para o resultado dele para a empresa, isso é de uma enorme, né, valia Com certeza. para o líder. E aí, que é um desafio do RH, como do TD, gestão de gente, o nome que der para aquela área, como transformar o líder que consiga fazer essas medições de profissional. O que nós teremos que alavancar do líder em soft skill, né, para tratar esse profissional e reter esse talento, que remete à nossa primeira dor lá atrás, né, retenção de talento. É legal que a gente consegue fechar o ciclo, né? O ciclo, ou seja, as dores, os desafios e uma ferramenta que é normal, sistematizada para atender o quê? Atender essas dores e desafios. Né? Sempre de forma crescente. E tem dois pontos, assim, né? Primeiro, assim, pelo que vocês estão comentando, né, essa necessidade de desenvolvimento, de T&D, ela passa por todas as verticais de negócio, seja a área de saúde, educacional, varejo, manufatura, ela é muito cross, né? Ela atende todos os mercados, todas as verticais de mercado. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, a gente está falando muito sobre RH, né? Poxa, o RH precisa centralizar isso e é quase que lógico, assim, óbvio, né? Só que nem sempre é a realidade de todas as companhias, assim. Então a gente está falando desse vídeo, tem pessoas da área de TI assistindo, tem pessoas da área de compra assistindo. Minha pergunta é, existe a possibilidade de iniciar um projeto somente para uma área? Então eu sou um gestor de uma área, sou gestor de uma área de vendas e eu estou preocupado com a capacitação. Eu sou da área de atendimento e eu estou preocupado com meus KPIs, sobre o desempenho dos meus colaboradores. É possível, então, uma área de negócio começar com um plano de treinamento e desenvolvimento e, por fim, depois pode ser que seja uma estratégia que toda a companhia adote, mas eu posso fazer isso também segmentado? Pode, e isso já ocorre. Tá. Né? Tem diversas empresas que a gente mesmo atende que têm áreas segmentadas. E o que acontece de positivo? Né? Eles começam a perceber o valor e expandir para as outras áreas. E o mais legal ainda, o que acontece? Lembra que eu te falei, é bom que o assunto comece a fechar. Que esse sistema de T&D, uma plataforma de T&D, passa a ser um sistema de missão crítica. Por quê? Ele está competindo junto aos profissionais de TI naquele backlog que ele tem para atender em melhorias de sistemas e outros sistemas da empresa. Né? Então, por isso,
quando entra uma alta administração da empresa, fomentando esse desejo, dando a importância para o profissional em si que trabalha para a empresa, né? Ele vai demandar junto ao pessoal de tecnologia também, o quê? Uma priorização para atender as demandas, né? Ou seja, a médio, curto prazo, vai haver uma necessidade de se tratar um sistema desse como um sistema de missão crítica. Ou seja, para atender, para que aqueles funcionários atendam o nosso negócio de maneira estruturada e com qualidade, né? E depois também que o assunto LGPD começou a pegar bastante, né? Enfim, já eram normas, né, de segurança rigidamente seguidas. Nós atendemos muitas empresas aí, bancos, financeiros e tal, que o bicho pega, né, com relação a essas questões, e é muito, com certeza e com razão, seguido, né? Depois que isso tudo começou a pegar força, o que acontece? Muitas empresas entram, seguem atrás de uma tecnologia pela área de TI. Entendi. É TI que avalia primeiro os fornecedores. Claro. Aí, beleza, esse aqui tem um gap aqui, talvez a gente não siga por aqui. Depois há uma análise do pessoal de RH. Isso acontece muito. Eu te garantir que a plataforma que eu vou contratar aqui está no ambiente seguro. Exato. Né? Ou, no mínimo, as coisas andam juntas. E abre parênteses aqui, está numa plataforma super segura que é o Azure, da Microsoft. Sim. Até a gente conhece a nossa parceria. Sim. Mas, de fato, eu preciso garantir que está no ambiente seguro, que as pessoas vão ter, que as pessoas que terão acesso a informações tenham informações também que são devidas a elas, uma informação, enfim, compliance de segurança, compliance de segurança. Porque o processo de análise para implementar uma plataforma na corporação, ele é moroso, ele demanda muitas etapas de análise de vários setores, né? Então, costuma-se demorar um tempo, levar um tempo, né? E não adianta nada, o RH fazer todo esse trabalho e depois chegar até e falar, esse aqui não, né? Então, por isso que a gente até gosta e pede para que o TI entre junto. Com certeza. Nessas ações. Os colegas aí de TI são importantes extremamente. Toda a cadeia de validação. Extremamente. E um outro ponto também, eu estou vendo que a questão de TI&D, ela também está muito alinhada com a comunicação interna também, né? Sim. Porque às vezes a gente está falando aqui sobre treinamento de, como atender melhor o cliente, ou como, enfim, ser mais produtivo, trabalhar em soft skills, etc e tal, mas eventualmente também tem uma capacidade, tem uma regra de comunicação assim para você atender a determinadas regras e determinações da companhia. Sim. Então, sei lá, regras de segurança, de utilização de algum tipo de equipamento. Sim. Existe essa parte normativa também do treinamento, né? Existe. Então, que geralmente as empresas acabam adotando primeiro, porque é algo legal para fazer. Entendi. Legal em termos legal de ter aquela regulamentação. Exato. São os normativos, né? Então você tem que ter um ambiente realmente normativos, mas é que nem a Juliana comentou há pouco, né? O profissional, ele não quer se sentir apenas no controle do normativo. Entendi. Né? É a persona, né, Juliana? Ele quer se sentir que também está fazendo parte do isso não é só obrigatório, né? Não é só obrigatório. Aí se torna um negócio. Como é que eu vou buscar um engajamento? Você tem que fazer. Até voltando um pouco para uma pergunta que você fez, né? Quais são os desafios? Como que a gente leva uma conversa de cafezinho para a tecnologia que acontecia normalmente, né? E hoje, com um trabalho híbrido, Então, o nosso desafio é também fazer isso acontecer pela tecnologia. Como? Eu conto para vocês me procurem. Mas a gente conseguiu trazer uma solução para isso, né? Por quê? Porque as conversas de cafezinho parecem uma coisa simples, mas dali surgem grandes ideias. É sério, a gente tem várias análises nesse sentido, né? Essa diminuição que você comentou de distanciamento, comunicados e tudo mais, a plataforma precisa gerar para a pessoa se sentir mais acolhida. Então, ter conteúdo que ela pode se desenvolver de forma autônoma, ter ali os comunicados da empresa, como um mural online, né? Para as áreas se comunicarem com todos os colaboradores de uma forma uniforme, né? Então, a plataforma precisa não só prover o básico, que seriam os normativos, mas tem uma série de coisas
para engajar, né? Normativo, perfeito. Assim, normativo, e outra coisa que me ocorreu aqui, existem nesses tipos de treinamentos, ou forma de treinamentos, assim, um momento muito crítico para essa sensação de pertencimento são para novas contratações, né? Principalmente no modelo online, que na segunda-feira ele vai abrir, o Teams vai abrir sua estação de trabalho e não vai ter o cafezinho, não vai ter alguém que ele vai ser apresentado, não vai passar ninguém no corredor. Não vai ter o colega do lado para ele perguntar. Exato. Então, nesse momento, eu acho que é muito crítico você ter um treinamento, você ter um processo de boas-vindas, né? Para entender a cultura, entender já os primeiros passos que ele vai ter, as primeiras ações. Então, o treinamento fala sobre reciclagem, o treinamento fala sobre melhoria do processo, mas ele fala sobre boas-vindas também, né? Os onboarding, né? Assim, fizemos uma série lá, nós temos mais desenvolvimento, houve muito onboarding remoto, mas aí a gente construiu, né, Juliano, materiais que dão uma informação bem assertiva para trazer o profissional, ele está na casa dele, fora da cidade, inclusive, mas como é que eu trago esse profissional para o DNA, que você comentou logo no começo, que faz todo sentido da empresa? O que é a solução? Que benefício eu quero proporcionar? Então, assim, você tem que procurar uma forma de passar essa informação né, de maneira muito eficaz, né, que ele consiga depois absorver rápido, né, essa questão de importância, de resultado. Acolhimento. Como é que eu acolho um camarada que está fora de uma cidade? Como é que ele se sente da empresa também? A gente fala que não, mas ele tem que se sentir próximo da empresa. Tem, claro. É isso? Sim. Então, acho que é isso que é a magia da... Né? Nossa, tem tanta coisa, gente. Me passou agora na cabeça. Tem empresas hoje que, para você trabalhar, no dia que você quer ir fisicamente à empresa, você tem que reservar um lugar. Né? Vocês já viram, tem um app da empresa, a pessoa vai lá e não tem mesa fixa mais. Aí a pessoa chega lá e, poxa, tem uma máquina nova de café. Como que funciona? A pessoa não se sente mais naquele lugar porque só mudou uma... Parece simples, mas é uma coisa que faz diferença. Né? Se eu tiver isso numa plataforma, por exemplo, um passo a passo de como usa, como faz, etc., num simples QR Code que eu coloco ali na máquina, eu já transformo aquela experiência que a pessoa tem com a empresa. E a gente pensa também na experiência do cliente, né? E acho que cada vez mais está sendo importante pensar na experiência do colaborador também. Exato. Né? Exatamente. Como que é a experiência do colaborador? Como ele se sente acolhido, se sente pertencente? Ele está remando para o mesmo lado que a gente, ele sabe o que é mais importante, o que é mais sensível para a companhia. É um desafio enorme mesmo, mas que bom que a gente tem a tecnologia, né, e essas soluções que não é só uma plataforma, que não é só uma assessoria, que não é um projeto apartado, né? Tudo faz parte de um ciclo contínuo. E poxa, é muito legal, aprendi muito com vocês nessa tarde. Não, eu que estou aprendendo. A gente sempre aprende conversando, né? E a gente falou sobre bastante temas aqui. Existe algum tema assim, que seja importante sobre essa jornada de capacitação? A jornada de capacitação é uma responsabilidade só da empresa ou uma responsabilidade do colaborador também? Queria saber de vocês isso. Né? A gente falou aqui muito sobre a responsabilidade da companhia de trazer ferramentas para capacitação. Mas a gente sabe que cada um também ele é responsável pela sua carreira. Então eu queria expandir um pouquinho mais sobre essa questão de treinamento e capacitação. O que está além da capacitação dentro do escritório? Na verdade a gente pode remeter um pouquinho, né, para o lifelong learning, né? Ou seja, num contexto geral, acho que... Lifelong learning. Ou seja, é o aprendizado ao longo da vida, né? Ou seja, eu acho não... A importância da capacitação, da formação daquela entrega é da empresa e do profissional. Né? E aí, isso vai unir com aquela nossa conversa inicial, né? Ou seja, eu tenho que ter uma ferramenta que acompanha todo aquele histórico, toda aquela jornada. Por quê? Existe, basicamente, as formas de capacitação, né? Que nasce quando? Né? Da forma formal, quando você fez um curso de escola, universidade... pós-graduação, MBA. Depois você pode partir, você vai crescendo na carreira, né? Faça um curso depois de especialização, né? E aí que eu entro, acho que é outro fator de capacitação, o autoaprendizado. Ou seja, como é que eu faço um autoaprendizado? Uma plataforma ou uma ferramenta tecnológica, dado que o profissional já está naquele meio,
É interessante a empresa pensar também em ter no portfólio dela capacitações onde ele possa autoaprender. Ele toma a iniciativa de aprender. Porque essa pessoa existe. Ela procura. Então nada mais justo que a empresa também proporcione isso e ele tem esse interesse para fazer. Deixar disponível também, algo que não é obrigatório, algo mas que não é obrigatório. buscar... É super importante, porque é uma forma que ele fala assim, poxa vida, aonde eu estou, eu tenho oportunidade de crescimento. Eu tenho oportunidade de desenvolver os meus soft skills, por exemplo. Fomentar esse interesse. Nós temos internamente na ProPower hoje, né? Isso é normal. Né? O outro que é normal é de uma regrinha, né, que tem de mercado, 70-20-10. Né? O 70, que é a forma como o profissional aprende melhor, é ele exercitando aquilo. Ou seja, é uma forma que você aprende. Né? E tem a forma espontânea, essa aqui hoje, né? Participando de um cafezinho que comentou. Ou seja, são formas, né, que ao longo da sua vida você vai aprendendo e tem que ter. E seria interessante, a partir de um determinado momento, que as empresas conseguissem captar isso e manter de forma estruturada e registrada. Né? Em forma estruturada, isso que você falou, né? Porque às vezes nesse cafezinho eu posso estar passando um conhecimento que não está no sistema, não está... E pode se perder. Olha, eu testei fazer esse processo dessa forma e eu consegui ganhar mais tempo. Você conversou com isso com um colega e pronto, aquele conhecimento ficou ali. Ficou parado né? no cafezinho. Como que eu torno isso, né? Deixar isso aberto para todo mundo conseguir aprender com aquela melhor prática. Imagina um ambiente que proporcione você centralizar esse tipo de troca de informação. Exato. Né? Não fica no WhatsApp trocando, em grupo. Não, no ambiente corporativo. Imagina você... Melhores práticas. Melhores práticas. Imagina você, por exemplo, numa reunião de one-on-one, registrando esse tipo de evento, mostrando para a empresa o envolvimento entre o líder e o liderado. Né? E a empresa recebendo um benefício, o profissional também, porque ele se viu fazendo parte do negócio. Então, gente, tem assim, eu trabalho com automação e tecnologia há muito tempo, né? E aí eu percebo que é um momento, não falando de automatizar um processo de administrar treinamento, mas sim ter ele a nosso favor como suporte à decisão. Né? Suporte à volatilidade que vai acontecer no mercado e acontece, para eu mudar o meu canhão, a minha forma de capacitação. Como forma um novo profissional por uma nova mudança estratégica da empresa? E eu tenho que mudar rápido. Como é que eu faço isso de uma maneira rápida? Então pode ser que, né, apesar do evento da pandemia, se as empresas observarem isso, elas vão conseguir, né, e isso vem da alta administração, tendo essa visão e passando, né, na hierarquia da empresa, ela vai conseguir canalizar esses esforços de uma maneira construtiva, tanto para a empresa, eu sempre falo isso, né, como também para o profissional que trabalha para ela. E ele se sentir parte daquilo. Sim. E isso remete àquela primeira conversinha nossa, retenção. O que a gente quer? A gente quer reter aquele profissional que conhece bem o nosso processo. Né? Perpetuar isso, né? Capacitar e se desenvolver é obrigação de todos, mas eu vou cumprir, né, como pessoa se aquilo me interessar. Sim. Então a empresa precisa ter esse olhar de como que eu vou tornar isso atrativo para eu conseguir ter isso da pessoa, já que não é obrigação, né, mas é uma missão que eu quero que ela cumpra para que a gente consiga evoluir o negócio. Então, é minha parte, como empresa, disponibilizar as ferramentas certas para o meu público, que eu atendo internamente, né, para as pessoas diversas que eu tenho, e é também minha missão entender o que vai encantar ele nesse processo. É transformar esse interesse de uma forma mútua, né? Sim. É transformar o interesse mútuo. O adulto não vai olhar para uma coisa e falar, não, vou fazer porque estão me apertando aqui, minha meta está olhando para mim. Não. Né? Ou se for, também não vai atingir o objetivo final, né? Sim. Mas esse interesse mútuo tem que ser genuíno, né? Eu, como empresa, eu quero colaboradores cada vez mais capacitados e eu, colaborador, quero cada vez mais me capacitar e eu quero escolher uma companhia que me disponibilize isso, né? Que me permita. Você quer o quê? Quantidade ou qualidade? Então, você vai conseguir na quantidade, não vai conseguir na qualidade e a quantidade não vai se repetir por causa da qualidade. Então, é bem isso. A empresa tem esse papel de oferecer um acolhimento para a pessoa ter o interesse de se desenvolver, e se ela não tiver, não despertar esse interesse, a pessoa vai sair. Sim. Ela vai sair, porque ela vai buscar isso, ela quer crescer, ela quer evoluir na carreira e ela vai buscar esse outro lugar. Né?
Poxa, papo muito rico, queria ter muito tempo para conversar. Super prazeroso. Mas eu acho que a boa notícia é que a gente pode conversar mais, essa conversa está disponível para vocês. E embaixo dessa conversa a gente vai ter um formulário para quem quiser conversar mais, quem quiser conhecer mais sobre a Micropower, quem quiser conhecer mais sobre como a tecnologia pode ajudar nesses desafios, que seja a área de RH, uma área específica de negócio, na capacitação, no desenvolvimento, no acolhimento, na melhoria de performance. Acho que todo mundo está olhando para isso, todo mundo quer trazer bons resultados e tomar boas decisões. Vocês comentaram isso, né? Todo mundo quer tomar boas decisões. Boa notícia é que existe tecnologia para isso e a gente está super à disposição para ajudá-los. Queria agradecer muito mesmo o papo e a presença de vocês. A gente agradece. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês aqui, né? E precisando de qualquer coisa, nossos contatos também estão à disposição. Contem aí com a gente. Obrigado a todos aí. Eu agradeço a participação, tá? Foi muito bacana aqui. Abraços digitais. Gostei muito. Fiquem ligados. Vocês sabem que sempre a gente tem trazendo um conteúdo novo, novas soluções, novas tecnologias para áreas de negócio, para verticais de negócio. Então fiquem ligados que vem mais conteúdo por aí, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um Tech Talks. Agradeço a audiência de vocês. Se você gostou do conteúdo e quer saber mais, o formulário está aqui embaixo para vocês preencherem e a gente aprofundar mais esse tema. Fiquem super ligados também que a gente vai trazer mais temas direcionados ao RH e outras áreas de negócio e outras verticais de negócio. A gente tem um compromisso de trazer sempre um conteúdo novo para vocês. Até o próximo Tech Talks. Obrigado.